Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa segunda aula e o título dela é O papel das tecnologias no mundo contemporâneo. Bom, nós vamos começar essa aula com um trecho de uma música de Tom Jobim e Chico Buarque. Olha só essa imagem. Parece que dizes, te amo Maria, na fotografia estamos felizes. Te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor. Esse é o trecho de uma música chamada Anos Dourados. Bom, que nós vamos dar uma atenção especial aí nesse trecho. É fotografia, ligo e gravador. O ligo ele está relacionado então ao telefone, tá? Então fotografia, telefone e gravador. Hoje em dia nós temos um acesso muito facilitado a essas três formas de tecnologia, né? O telefone, a fotografia na câmera, né? E também o gravador. Afinal, o nosso celular faz tudo isso. Um aparelho só, ele tira a foto, ele grava e ele também liga para alguém, não é? Acontece que antigamente não era assim. Eu lembro que quando eu era criança, os meus pais tinham uma câmera e batiam foto, né, de aniversário ou de algum evento e depois tinha um filme que mandava para revelar. A gente nem tinha opção de olhar se a foto ficou boa para escolher qual a gente quer revelar. Revelava tudo. Vinha cada foto, às vezes, embaçada, tudo borrada, foto da grama, sabe? Então, era uma forma, naquela época, era uma tecnologia. Mas hoje em dia, né, quase 20 e poucos anos depois, já mudou. Depois disso, nós compramos uma câmera digital, aí ficou bem melhor, a gente conseguia ver as fotos batidas na telinha, a gente excluía e batia outras e conseguia se ver, então já era uma tecnologia um pouco mais avançada, né? Bom, hoje em dia nós temos a câmera no nosso celular, então se nós queremos bater foto de algum momento especial, fica bem fácil, a gente já consegue até fazer selfie, então a gente consegue se olhar na câmera, né, olhar se está enquadrando todo mundo, já é uma tecnologia bem melhor, né, do que essas antigas. Mas por que será que isso foi possível, né? Essas tecnologias irem avançando de uma para outra e o aparelho fica cada vez melhor? Tudo isso aconteceu por causa da revolução tecnológica. Essa revolução ela é sustentada por três pilares. Olha só esse slide comigo. Bom, então a revolução tecnológica é sustentada por telecomunicações e pela robótica. São três pilares que sustentam a revolução tecnológica. Mas para chegar até a revolução tecnológica, outras revoluções aconteceram antes. Por exemplo, a primeira revolução, lá em meados de 1784, então essa revolução ela foi baseada nas máquinas a vapor d'água. A segunda revolução, lá em 1870, ela foi baseada na produção com uso de energia elétrica e linhas de produção. E por último, a terceira revolução, baseada na automação, informática, tecnologia da informação, lá em 1969. E hoje nós estamos, indo para a quarta revolução, que é baseada em inteligência artificial, sistemas cyberfísicos, e por aí vai. Essas, então, são revoluções que aconteceram e outras que vêm acontecendo para cada vez nós termos melhores aparelhos, nas nossas casas e que são melhores, para que a gente possa usar com mais facilidade também. Olha só essas imagens comigo. Nós temos aqui uma pessoa no caixa eletrônico. Então, o que uma pessoa pode fazer no caixa eletrônico? Bom, ela pode transferir um dinheiro, ela pode pagar uma conta, ela pode sacar um dinheiro, tudo ela mesma fazendo isso. E na outra imagem, nós temos um ônibus. E cadê o cobrador? Não está mais lá, Tem ali o aparelhinho que a pessoa passa o seu cartão para descontar o seu passe. Aí eu coloquei uma perguntinha. Quais são os benefícios e malefícios dessas revoluções? Bom, benefícios, tem vários. A pessoa faz tudo sozinha, Ela consegue fazer vários serviços ela mesma, não precisa ficar enfrentando filas.
Então, ela pode fazer tudo mesmo independente, sozinha. Mas quais são os malefícios, gente? Por isso, por causa dessas tecnologias, então, dessas revoluções, muitas pessoas ficaram desempregadas, perderam seus empregos porque as empresas não queriam mais esse tipo de serviço. Então, as pessoas acabaram perdendo seu emprego por isso, porque elas foram substituídas por máquinas. Então, atualmente, as pessoas não querem mais contratar pessoas para dar troco, para, às vezes, entregar um dinheiro para a pessoa, para girar a catraca ou outros serviços mais. As empresas querem contratar alguém que consiga consertar essas máquinas que fazem essas coisas caso dê algum problema. Então, tá vendo como a tecnologia exige que as pessoas se aprimorem nos estudos, que as pessoas melhorem, estudem, né? Então, isso se chama também atualização profissional. A pessoa, beleza, estudou até uma etapa, mas se ela parar por ali, ela pode ficar para trás. E quem tem mais estudos do que ela pode ultrapassar, né? Então, essa atualização profissional é sempre muito importante. Então, a gente não deve parar nunca. Vocês estão no caminho certo. Opa, eu preciso terminar meu ensino médio, eu preciso avançar porque eu preciso acompanhar a minha empresa onde eu trabalho. Eu preciso avançar, melhorar. Então, vocês estão no caminho correto, né? Bom, com o crescimento, então, da tecnologia, começou também as exigências no mercado de trabalho. Então, se você não sabe fazer tal coisa, eu vou ter que te demitir e contratar alguém que saiba. Se você não tem tal curso, eu vou ter que demitir e contratar uma pessoa que tenha. Por isso é tão importante acompanhar a tecnologia, o mercado de trabalho, né? Bom, como estávamos falando em tecnologia, a partir de agora nós vamos falar de ondas eletromagnéticas que tem tudo a ver com tecnologia. Com certeza você já sintonizou alguma rádio da sua preferência para ouvir às vezes uma notícia, ouvir alguma música, né? Você vai lá, sintoniza na sua rádio e fica lá curtindo, né? Fica ouvindo. Mas como será que esses sons da rádio chegam até você? Você já se perguntou isso? Olha essa imagem comigo. Nós temos aqui uma imagem de um rádio. Então, olha o que diz ali. Para sintonizarmos uma rádio, precisamos saber qual é a sua frequência de transmissão, que aparece no mostrador, é aquele número ali. Então, tem 92.9, tem 102,7, 90.5, né? Várias frequências. O número que vemos, então, indica a frequência da onda transmitida pela emissora. Mas o que será que é uma frequência? Bom, frequência é uma grandeza física que se aplica sempre que algo acontece repetidamente num intervalo de tempo. Aí eu coloquei ali embaixo 2 exemplos. O coração, com a sua frequência cardíaca, que é 60 a 70 batidas por minuto, isso no adulto, tá? Numa criança já é diferente. E ali do lado eu coloquei um beija-flor, né? A frequência de batidas de asas do beija-flor é 60 vezes por segundo. Então, isso é frequência. Então, é a quantidade, né? É uma grandeza física que se aplica sempre que algo acontece repetidamente no intervalo de tempo. Então, por exemplo, o coração, bate, o intervalo de tempo é o quê? 1 minuto, né? Quantas vezes a frequência do coração, quantas vezes o coração bate? 60 a 70 vezes por minuto. Isso é frequência. A rádio é a mesma coisa, né? Qual é a frequência dela? Então, aquele número que aparece ali no mostrador é a frequência da rádio. Nesse exato instante, diversas rádios estão transmitindo suas frequências. Como é que uma não bate na outra? Como é que elas não se chocam, né? Como é que uma não se mistura com a outra? Bom, pelo governo federal, cada rádio tem autorização para transmitir sua programação numa única frequência. Então, cada rádio tem uma determinada frequência. Não pode ter duas, e duas não podem ter a mesma, porque senão elas se chocam e vai virar uma bagunça, né? Um som muito ruim.
Isso acontece também nos canais de televisão, também funciona dessa forma. Deu para entender? Vamos também agora falar um pouquinho sobre micro-ondas, né? As micro-ondas também são ondas do tipo eletromagnéticas. Olha só essa imagem aqui. Temos aqui então micro-ondas com as suas partes, né? O ventilador, o feixe de micro-ondas, o magnétron. Então olha o que diz aqui nesses quadros, ó. A micro-onda do forno é uma onda com frequência padrão de 2450 Hz, produzida num tubo chamado magnétron, que está ali na imagem. Essa onda faz com que as moléculas de água contidas nos alimentos se agitem. Essa agitação é transferida para as demais partículas que compõem os alimentos, aumentando sua temperatura globalmente, então aumentando a temperatura total do alimento. Olha o que diz aqui na imagem, no quadro do lado. As micro-ondas são refletidas por metais, logo não atravessam as paredes do forno. Só que essas micro-ondas podem atravessar vidro, porcelana, papel. A micro-onda, você pode pensar, meu vidro, então a porta da frente vai, essas micro-ondas vão sair pela portinha da frente do micro-ondas, que é de vidro. Não sai, por quê? Porque na sua parte interna, ela tem uma rede metálica que reflete a micro-onda. Então, a micro-onda bate na portinha, né, ali na entrada por dentro e volta. Então, não tem problema ficar ali na frente do micro-ondas quando ele está trabalhando, porque essas ondas eletromagnéticas não vão chegar até você. Do lado diz assim, ó, as micro-ondas penetram 2,5 cm nos alimentos, aproximadamente. Sendo assim, a parte interna dos alimentos grossos, como carnes, é cozida através do calor gerado nas partes mais externas pelo processo de condução do calor. Então, aquece por fora. Como é que vai chegar então o calor no meio do alimento? Através da condução, que é uma forma de como o calor vai passando para outras partes. Então, é dessa forma que alimentos mais grossos aquecem, certo? Tem aqui outra imagem também de um exercício que eu quero fazer junto com vocês. Ó, a temperatura versus o tempo de aquecimento num forno de micro-ondas. Olha o que está escrito ali do ladinho comigo. Ó. Observando esse gráfico, podemos perceber que no início do tempo, que é igual a 0 segundos, tanto o pão quanto a água estão a temperatura de 20 graus Celsius. Dá uma olhadinha comigo ali no gráfico então. A linha mais fina é a água, a linha mais grossa é o pão seco que eu coloquei dentro do micro-ondas. Então, no início, tanto a água quanto o pão estavam a 20 graus Celsius. Então, a linha vertical fala da temperatura, a horizontal fala o tempo que eu estou deixando ali, rodando ali no micro-ondas, quantos segundos, né? Então, o que acontece? Continuando ali a questão, ao ligar o forno de micro-ondas, ambos começam a ser aquecidos, tanto a água quanto o pão seco. Mas a água demonstra ser mais sensível às micro-ondas, pois ela aquece mais rapidamente, conforme a gente vê ali no gráfico. Repare que no tempo 60 segundos, a temperatura do pão é de 26 graus Celsius, como mostra ali no gráfico, né? Aumentou só 6 graus, enquanto a água é de 44 graus Celsius. Então, a água, gente, ou o alimento molhado ou úmido, ele aquece mais rápido no micro-ondas do que qualquer alimento seco que você vai colocar, justamente porque a água é mais sensível, né? As moléculas de água são mais sensíveis a essas micro-ondas. No quadro eu coloquei, né, uma outra curiosidade ali, micro-ondas de outras frequências são aplicadas na transmissão via satélite, de TV e telefone, além de radares de estradas e aeroportos. Então, existem outros tipos de micro-ondas, né? Só que daí tem uma frequência diferente dessas do nosso eletrodoméstico. E tem outras formas de uso, né? Como radares, TV, telefone, aeroportos.
Bom, outra faixa de frequência de luz também é a luz visível. Então, olha só comigo essa imagem que interessante. Temos aqui o espectro visível da luz. O que é isso? É o que nós conseguimos enxergar. Então, se vocês olharem bem ali mais à esquerda, tem raios gama, raios X, ultravioleta, aí abre para o espectro visível da luz que nós enxergamos. Tem o infravermelho, ondas de rádio. Nós só enxergamos aquele feixezinho curto ali, é a nossa luz visível. Nós não conseguimos enxergar o infravermelho, por exemplo. Nós não conseguimos enxergar raio-x. Então, nós só enxergamos aquilo ali, essas cores, né? Ali em cima, onde tem aquela ondulação toda, demonstra a frequência de cada uma dessas ondas. Também a gente vai falar um pouquinho. Existe uma faixa que nós não conseguimos ver, só que nós conseguimos sentir na nossa pele. Essa faixa é de radiação infravermelha. Tudo que é aquecido emite essa radiação. Então, desde o nosso corpo, as partes mais quentes emitem mais dessa radiação, como também o aquecedor de ambientes também utiliza essa radiação infravermelha. Outras utilidades, né, para essa radiação infravermelha também é na medicina, contra sinusite, contra dores reumáticas, também é usado a infravermelha. Também alguns sensores de infravermelho são usados em sistemas de alarme, de controle remoto também, né? Então, tem várias utilidades. Olha essa imagem aqui comigo, agora falando sobre a luz branca. A luz branca que provém do Sol é, na verdade, a junção de todas as cores do arco-íris. Quando um facho dessa luz atravessa um aquário com água, por exemplo, trocando de meio de propagação, percebemos sua decomposição nas cores do arco-íris. Aqui eu falei de aquário, né? Mas posso usar o exemplo também da imagem num dia de chuva. No dia que tem sol e chuva, né, ao mesmo tempo, nós conseguimos ver um arco-íris se formando lá no céu. Por quê? Porque a água, as gotículas de água, né, quando ultrapassa esses raios de sol, forma essas cores. Então a gente consegue ver essas cores se formando no céu, justamente porque os raios de sol mudam de meio de propagação, né? Não é mais o ar, mas agora a água. E aqui embaixo temos também uma curiosidade que quis trazer para vocês sobre o espelho. Ó, já o espelho é uma película de prata sobre uma chapa de vidro. A onda de luz que incide sobre o espelho atravessa o vidro, mas quando atinge a prata é totalmente refletida. Porém, se a luz branca incidir sobre uma parede pintada de azul, todas as cores de frequências diferentes da azul serão absorvidas. Apenas a luz com a frequência da cor azul será refletida, por isso que a gente enxerga só a cor azul. E assim nós percebemos todas as cores. Vamos falar um pouco agora sobre a radiação ultravioleta. Ela é um pouco diferente, porque ela é responsável pela luz negra, que é muito usada em casa de espetáculos, por exemplo. Então, o que acontece? Quando essa luz negra bate em superfícies brancas, a gente consegue enxergar um tom violeta fosforescente. Fica bem forte assim, fica bem legal também. Essa radiação ultravioleta é também muito utilizada em bronzeamentos artificiais, também em laboratórios de esterilização, porque ela é bactericida, como mostra aqui nessas imagens que eu separei para vocês. Ó, ali tem algumas pessoas, né, num espetáculo, então aonde essa luz negra bate, fica bem fosforescente, como dá de ver ali, ó, o rosto das pessoas. Aí ali do lado uma pessoa fez o bronzeamento artificial e aqui embaixo coloquei umas dicas, né, porque o Sol é a maior fonte dessa radiação. Então, a exposição excessiva a essa radiação pode causar câncer de pele. Então, o que a gente tem que fazer? Evitar banho de sol entre as 10 da manhã e 4 horas da tarde. Também devemos usar protetor solar para se proteger contra os raios ultravioletas, né? E também
tem um fator benéfico dessa radiação, que é a produção de vitamina D, que é essencial para os nossos ossos. A vitamina D, ela fortalece os nossos ossos, então, nos horários corretos, a gente deve tomar o banho de sol para que o nosso corpo produza a vitamina D, certo? Tem uma outra imagem aqui também que eu quero que vocês vejam. Alguns óculos de sol blindam a radiação ultravioleta, então ele bloqueia a incidência e protege os nossos olhos contra conjuntivite e catarata, por exemplo. O ozônio é um filtro natural dessa radiação, então já existe naturalmente lá na atmosfera. Por isso que tem toda a preocupação com um buraco na camada de ozônio. Se vocês olharem essa imagem, ó, dá de ver o sol, os raios ultravioletas, alguns conseguindo ultrapassar a camada de ozônio e atingir ali a superfície da Terra. Por isso que temos que ter todo esse cuidado ali, né? Prestar atenção com a camada de ozônio e fazer a nossa parte, né? Porque é uma proteção natural para o nosso corpo. Bom, a próxima faixa de radiação que vamos estudar é o raio-x, provavelmente na sua vida. Mas você já pensou como esse raio-x funciona? Bom, o raio-x, ele atravessa facilmente materiais de baixa densidade, como por exemplo, nossos músculos. Mas materiais mais densos, como os ossos, ele consegue captar esses raios-x. Então, quando passam pelo nosso corpo, esses raios batem numa chapa fotográfica, que então depois ela é revelada para ver qual é o problema que a pessoa tem nos ossos, né? O raio-x é para os ossos. Olha só, nessa imagem aqui, né? Tem a imagem ali do tórax de uma pessoa, então nós conseguimos ver bem os ossos. O que são essas duas coisas pretas? O pulmão de uma pessoa. Mas se a pessoa está com algum problema nos pulmões, o raio-x não é o exame correto para se fazer, ela vai ter que fazer outro exame, porque o raio-x é mais para ossos. Tem ali também uma pessoa toda protegida, né, com avental de chumbo, porque esse avental de chumbo, ele protege contra raio-x. Observem que esse avental, ele vai até bem em cima ali no pescoço da pessoa, justamente para proteger a glândula tireoide, que é uma glândula que fica nessa região aqui anterior, né, no nosso pescoço. Mas por que uma pessoa deve se proteger contra os raios-x? Bom, uma exposição excessiva aos raios-x pode causar câncer. Por quê? Esses raios têm o poder, digamos assim, de entrar nas células do corpo e alterar o código genético. Isso pode causar câncer. Por isso, então, que a pessoa deve ter toda essa proteção. Quem trabalha com isso também tem que tomar alguns cuidados a mais, porque não deve brincar com esse tipo de coisa. Porém, esse é o lado ruim, né? Que pode causar câncer. Mas tem um lado bom também, que esses raios, se forem dosados, né, e usados com orientação, eles podem curar o câncer. Então, se usar de uma forma exagerada, pode causar câncer. Se a gente usar de uma forma dosada e bem orientada, pode curar o câncer, já que ele consegue alterar o código genético da célula. Para terminar essa parte, nós vamos falar um pouco dos raios gama. Bom, esses raios são emitidos por núcleos de átomos radioativos, e assim como o raio-x, o raio gama possui um alto poder de penetração na matéria, mas a função dele é mais para fotografar peças de aço. Ele pode ser também empregado na esterilização de alimentos sem risco nenhum para a nossa saúde, como mostra essas imagens. Olha só o processo de radiação. O alimento já embalado, então, é colocado na câmara, que é essa caixinha preta. Então, recebe a radiação, né? Passa por esse processo. E o alimento sai da câmara livre de impurezas e prontos para o consumo. Então, é o lado bom dos raios gama. Essa imagem aqui do lado, ó, esse triângulo, demonstra perigo área radioativa. Então, aonde tiver essa imagem, corre o risco ali de ter esses raios gama naquela área.
Bom, assim como a exposição excessiva aos raios-x pode causar câncer, a exposição excessiva aos raios gama também pode causar câncer. E ele também pode ser usado para combater células cancerígenas através da radioterapia. Tá vendo, gente, como tem o lado bom e o lado ruim? É só saber usar na medida certa. Bom, e os cuidados que devemos ter com os raios gama são mesmo que temos com o raio-x. Então, usar aquele colete, né, proteger a tireoide, todos esses cuidados aí para que o nosso corpo não acaba sofrendo, né, com consequências. Vamos resolver juntos a seguinte questão. Olha só, essa questão caiu no Enem, então sobre esse assunto eu quero fazer junto com vocês. Considere os seguintes acontecimentos ocorridos no Brasil. Goiás, 1987. Um equipamento contendo césio radioativo utilizado em medicina nuclear foi encontrado em um depósito de sucatas e aberto por pessoa que desconhecia seu conteúdo. O resultado, mortes e consequências ambientais sentidas até hoje. Distrito Federal, 1999. Cilindros contendo cloro, gás bactericida utilizado em tratamento de água, encontrados em um depósito de sucatas, foram abertos por pessoas que desconheciam seu conteúdo. Resultado, mortes, intoxicação e consequências ambientais sentidas por várias horas. Então, para evitar que novos acontecimentos dessa natureza venham a ocorrer, foram feitas as seguintes propostas para a atuação do Estado. Então, algumas pessoas propuseram ao Estado os seguintes itens. A gente tem que falar com quais deles são adequados. Então, número 1, proibir o uso de materiais radioativos e gases tóxicos. 2, controlar rigorosamente a compra, o uso e o destino dos materiais radioativos e de recipientes contendo gases tóxicos. 3, instruir os usuários sobre a utilização e descarte desses materiais. 4, realizar campanhas de esclarecimento à população sobre os riscos da radiação e da toxicidade de determinadas substâncias. Então, gente, quais delas vocês acham que são adequadas? Bom, a número 1, ela fala em proibir o uso desses materiais. Porém, gente, nós vimos que esses dois materiais, eles têm funções muito importantes. O de Goiás, por exemplo, né? Ele contém césio radioativo e ele é usado para quê? Na medicina nuclear. Então, é importante, tá? É importante para tratamento de doenças. Então, eu acredito que não deve ser proibido o seu uso, porque é importante para muitas pessoas. E o segundo são cilindros contendo cloro, gás bactericida, utilizados em tratamento de água. Então, é importante também tratamento de água? É. Então, a número 1 é a única que fala em proibição do seu uso. A 2, a 3 e a 4 falam em conscientização, né? Por exemplo, a 2 fala em controlar rigorosamente a compra, a 3 fala em instruir os usuários e a 4 fala em realizar campanhas para a população entender os riscos dessa radiação. Então, se vocês concordam comigo, né? A resposta certa é a letra C. A 2, a 3 e a 4 estão corretas e a 1 não está porque ela quer proibir o uso. Só que esses materiais são necessários, né, para a população. Bom, a partir de agora, nós vamos navegar em outros tipos de ondas. Vamos iniciar pelas ondas sonoras. Olha só comigo. Temos aqui o espectro sonoro. Então, o que nós conseguimos ouvir e o que a gente não consegue ouvir. Então, ali em azul, temos os infrassons. Em amarelo, os sons audíveis pelo ser humano. E em vermelho, os ultrassons. Percebam a frequência ali das ondas, né? Essas ondulações ali. O que são sons? São ondas produzidas sempre que ocorrem perturbações no meio material, como ar ou água, por exemplo.
Mas nem todos os sons são audíveis para nós, seres humanos. Depende da frequência sonora. Então, o ser humano ouve todo som que estiver entre 20 Hz a 20.000 Hz. Tudo que estiver nessa faixa, ele vai conseguir ouvir. Infrassons e ultrassons estão fora dessa faixa, então nós não conseguimos ouvir. E por que eu coloquei, será, a imagem desses 4 animais aqui do lado? Porque esses animais, inclusive alguns insetos, conseguem ouvir alguns sons em infrassons e ultrassons, e porque a audição deles é mais sensível, é diferente da nossa. Então, nem tudo que eles ouvem, nós ouvimos também. Um exemplo de ultrassom é aquele exame que as gestantes fazem, né? Que o médico passa aquele aparelhinho na barriga delas para ver como o bebê está. Bom, esse ultrassom, ele transforma sinais sonoros em imagens. Aí sai aquelas imagens lá que geralmente só o médico entende, né? Ele vai explicando para os pais onde é que está a cabeça, onde é que está o pé, a mão do bebê, o sexo masculino ou feminino. A frequência das ondas sonoras é uma propriedade que nos permite, então, identificar sons graves e sons agudos, tá? A frequência. Já a intensidade sonora nos permite identificar o volume do som. Então, quanto maior a intensidade, maior os decibéis. Sons são medidos em decibéis. Então, quanto maior os decibéis, maior o som, maior o volume, tá? Tem mais uma imagem que eu quero mostrar para vocês. Olha só, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada numa tabela de intensidade sonora próxima das fontes. Então, quais são as fontes que temos aqui? Ó? Por exemplo, vou falar das mais corriqueiras, né? Mais do dia a dia. Então, um sussurro, uma respiração, a intensidade vai de 10 a 15 decibéis. Uma conversa em tom normal, 30 a 60 decibéis. Bom, um aspirador de pó, 50 a 70. Opa, quanto que a gente viu que é agradável para o ser humano? É mais ou menos 65 decibéis, né? Então, a partir daqui, já começa a ficar ruim para o ser humano, para a audição do ser humano. Então, um liquidificador ligado, um trovão, né, próximo à fonte, britadeira, buzina, carro com escapamento aberto, uma danceteria, bom, um show de rock pesado, uma decolagem de jato, tudo isso já começa a ficar ruim para o ouvido do ser humano. Olha o quadro aqui embaixo que diz: segundo a Organização Mundial de Saúde, o limite tolerável ao ouvido humano é de 65 decibéis. Acima disso, o nosso organismo sofre estresse, aumentando o risco de doenças. Com ruídos acima de 85 decibéis, aumenta o risco de comprometimento auditivo. Sons com intensidades acima de 130 decibéis provocam sensação dolorosa e acima de 160 decibéis podem romper o tímpano e causar surdez. Olha que grave, né, gente? Sabe-se também que quanto maior o tempo de exposição a sons intensos, maior o risco de danos físicos. Então, gente, se você tem o hábito de ouvir fone de ouvido e ouvir alto, cuidado, porque a sua audição pode estar prejudicada. Ah, mas eu só ouço um pouco, um pouquinho por dia. Mas quanto mais tempo você for ouvindo, a longo prazo, né? Pode ir prejudicando sua audição. E vocês sabem, né? A audição não tem como reverter, só usar um aparelhinho, né? Não tem como ali refazer o tímpano, só usar um aparelhinho ali para ajudar você a ouvir. Então, cuidado com a sua audição, cuidado se você tem esse hábito, né? De sempre ficar ouvindo ali música alta, né? Cuidado com isso para não prejudicar a si mesmo, tá? A gente vai falar um pouco agora sobre a nossa visão. Você sabe como a gente enxerga as coisas? Bom, o que os nossos olhos e uma câmera fotográfica têm em comum? Tem muita coisa. E olha só essa imagem. Temos aqui, então, um objeto, que eu coloquei ali a árvore. Então, um olho, visualizando ali a árvore. Então, essa imagem da árvore passa pelo cristalino e essa imagem é formada sobre a retina, né? Lá no fundo do nosso olho. Só que a imagem fica invertida.
né? Fica uma árvore de ponta cabeça. Numa câmera fotográfica acontece a mesma coisa. Então, tem um objeto, passa pela lente da máquina e lá sobre o filme a imagem fica invertida. O que acontece, gente? Olha o que diz ali do lado. A imagem na câmera é registrada em pontos químicos sensíveis à luz, existentes no filme. O olho também usa substâncias químicas fotossensíveis que existem na célula. As substâncias transformam a luz em sinais elétricos que são enviados ao cérebro, onde realmente ocorre a visão. Então dá para se falar que a gente enxerga com o cérebro, não é mesmo? Porque é lá que a gente entende o que estamos enxergando. Eu coloquei aqui embaixo uma curiosidade, né? Porque algumas pessoas sentem muita dor de cabeça e quando começam a usar óculos, essa dor passa. Como as pessoas tentam compensar o problema de visão, fazendo grande esforço para focalizar as coisas, os músculos em volta dos olhos, as pálpebras, o rosto e o pescoço acabam tendo um esforço adicional, causando a dor de cabeça. Então a pessoa fica forçando todos esses músculos, o que acaba causando essa dor aí de cabeça. Então depois que a pessoa usa óculos, ela não força mais a visão e fica bem. Bom, nós não podemos terminar essa aula sem falar um pouco sobre densidade e pressão. Mas o que é densidade? Você já deve ter ouvido falar isso. Nós sabemos que quando jogamos algum material na água, esse material, algum objeto, né? Ele pode ou afundar ou flutuar, né? Então, se ele afunda, é porque a densidade é maior do que da água. E se ele fica flutuando, é porque a densidade é menor que a da água, tá? Olha só essa imagem comigo. Temos aqui um copo com água e óleo. Então, quem tem a densidade maior nessa imagem? A água tem a densidade maior porque ela ficou embaixo e o óleo ficou flutuando em cima. Então, a densidade dele é menor. E ali do lado, eu mostro ali o que é a densidade. É a razão entre massa de um material e o volume por ele ocupado. E é representado por uma fórmula, tá? Que é D igual M sobre V. Densidade é igual massa sobre volume. Então, se eu pegar o valor da massa e dividir pelo volume, eu vou ter o valor da densidade desse objeto. Outra propriedade que temos que estudar é a pressão. A pressão está ligada à saúde e a equipamentos tecnológicos. Então, a partir do conhecimento do que é a pressão, os dois podem ser desenvolvidos, tá? Nós vamos usar como exemplo a panela de pressão. O que acontece então com ela? Quando estou cozinhando algo dentro dela, a pressão interna é maior do que a pressão externa. Por isso que tem aquela válvula de escape, onde vai saindo, né, aquela pressão que está ali dentro, né? Então, essa válvula deixa escapar um pouco daquela pressão interna. Então, ela vai escapar para o menor, tá? Que é o meio exterior. Outro exemplo também é o desodorante spray. Então, quando a gente aperta o botãozinho ali do desodorante, ele libera o seu conteúdo para o meio externo, ou seja, para o meio onde a pressão é menor. E só quando acaba e eu fico apertando não sai mais nada. Isso quer dizer que a pressão igualou, não é? Leia só essa questão comigo, que interessante. Olha só. A adaptação dos integrantes da seleção brasileira de La Paz foi muito comentada em 1995 por ocasião de um torneio, como pode ser lido no texto abaixo. A seleção brasileira embarca hoje para La Paz, capital da Bolívia, 600 metros de altitude, onde disputará o torneio Interamérica. A adaptação deverá ocorrer em um prazo de 10 dias aproximadamente. O organismo humano em altitudes elevadas necessita desse tempo para se adaptar, evitando-se assim risco de um colapso circulatório. Então, esses jogadores tinham que ir para La Paz antes de um torneio para que o corpo deles pudesse se acostumar
porque lá a pressão deles e também a quantidade, né, a concentração de oxigênio é diferente. Então aqui embaixo eu tenho uma pergunta com algumas opções. Olha só. A adaptação da equipe foi necessária principalmente porque a atmosfera de La Paz, quando comparada à das cidades brasileiras, apresenta a. menor pressão e menor concentração de oxigênio, b. maior pressão e maior quantidade de oxigênio, c. maior pressão e maior concentração de gás carbônico, d. menor pressão e maior temperatura, ou e. maior pressão e menor temperatura. Para ajudar vocês, eu coloquei essa imagem aqui, ó, a cidade A, que é brasileira, né? Olha a coluna de ar, olha o mar ali do lado. E a cidade B, olha só a coluna de ar, a cidade B é La Paz, né? Então, elas têm diferentes altitudes, então a pressão atmosférica delas é diferente. Então, qual daquelas opções ali você acha que estava correta? Bom, já vou dar a resposta para vocês. A letra A fala então que a pressão da cidade B é menor e também é menor a concentração de oxigênio, claro, porque a pressão é menor, a altitude é maior, né? Então, em comparação com o mar. Então, esses jogadores tiveram que ir antes para que o corpo deles pudesse se acostumar com a pressão e a concentração de oxigênio, que era diferente. Então, isso, gente, é a pressão, tá? Para finalizar essa aula, a gente vai falar um pouco sobre biomassa. Você já deve ter falado sobre isso. Bom, dentre os inúmeros desafios, né, que a vida moderna nos apresenta, um deles, um dos maiores, é o aumento da demanda por energia. Cada vez tem que ser produzido mais energia, afinal a população está aumentando, né? Cada vez mais tecnologia, então cada vez mais precisamos de energia. Hoje, as principais formas que nós obtemos energia é através do petróleo, do carvão mineral e também das hidrelétricas. Olha só comigo essa imagem, né? E também já vou pensando, será que há outra forma de produzirmos energia? Olha essa imagem comigo. Temos aqui os recursos da biomassa, então resíduos florestais e agrícolas, resíduos urbanos, resíduos agropecuários e resíduos industriais. Olha o que diz ali do lado. A biomassa é um recurso renovável que vem da matéria orgânica de origem animal ou vegetal e que pode ser usada para a produção de energia. Olha que interessante. Para a transformação da biomassa em fonte de energia, são necessárias várias transformações que englobam processos físicos, químicos e biológicos. E como todo processo de combustão, né, a queima de biomassa libera dióxido de carbono na atmosfera. Porém, como esse composto é previamente absorvido pelas plantas e animais que deram origem ao combustível, o balanço de emissão de CO2 é reduzido, podendo chegar a quase zero. Então, gente, olha só que interessante o uso da biomassa. Bom, porém, o uso da biomassa tem vantagens e desvantagens. É uma fonte energética, então pode trazer vantagens para a humanidade, né? Porém, se ela for adotada em escala global, então no mundo inteiro, ela pode acabar comprometendo algumas áreas agrícolas para a produção de alimentos e também áreas de reservas florestais. Então, tem o lado bom? Tem, né? Mas também tem o seu lado ruim, então tem que ser bem analisado. Então, qual é a sua opinião sobre o uso da biomassa? Deixa aqui embaixo nos comentários e vamos compartilhar as nossas opiniões. Eu vou dar um curtir aí no seu comentário e quem sabe a gente pode trocar uma ideia, ok? Eu deixei também 3 vídeos para vocês olharem, bem interessantes. Não deixe de ver, pois vai te ajudar mais ainda a entender esse assunto. Ok, gente? Tchau e até semana que vem.